A gente vive num burburinho danado, né? Um mundo onde todo mundo quer ter a última palavra, gritar mais alto, aparecer a qualquer custo. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira força não faz barulho? Ela não esperneia, não se impõe, nem precisa se gabar. Ela simplesmente é, sabe? É igual aquele leão que observa o cenário, tranquilo, antes de qualquer bote. É um poder silencioso que não se abala com a ventania. Aqui, no nosso cantinho do saber, você vai mergulhar fundo nessa ideia. A gente vai explorar como o silêncio, a observação aguçada e a contenção podem se tornar suas ferramentas mais afiadas para tomar as rédeas da sua vida, do seu turbilhão de emoções e, quem diria, de qualquer pedaço de chão que você pisar. Porque, vamos combinar, quem manda em si mesmo já tirou a sorte grande. Ah, e antes que a gente se jogue nessa jornada, se liga. Se curtir o papo, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas conversas que vão dar um sacode na sua cabeça. Olha só, o silêncio não é só ausência de som, não. Que nada. Ele é um as na manga, uma jogada de mestre no tabuleiro do poder. Pensa bem, quem vive tagarelando acaba revelando o jogo todo, dando as cartas de bandeja. Quem reage num piscar de olhos, sem pensar, se entrega de corpo e alma. Mas quem se cala, quem respira fundo e só observa, esse aí saca o jogo rapidinho. O silêncio te coloca na dianteira, meu caro, porque enquanto a galera se apressa para mostrar a que veio, você tá ali, de olho, pescando informação. Você não só escuta o que sai da boca, mas percebe o jeito de falar, aquelas hesitações que entregam a insegurança, as contradições que denunciam. Daí, com esses detalhes, você começa a ver o que os outros, inocentes, tentam esconder. Imagina você numa negociação daquelas, tensa, o outro lado falando, e você ali, na sua, calado. Cada segundo que você segura a língua é um ouro, um momento em que a outra pessoa se escancarada mais do que devia. Aquele desconforto com o silêncio, sabe? Ele faz com que a pessoa preencha o vazio, e é nesse recheio que ela acaba entregando as próprias fraquezas. Isso é batata, o segredo dos bambas, dos estrategistas de mão cheia, dos verdadeiros sábios. Eles não abrem a boca porque precisam, mas porque escolhem o momento certo, o ponto cirúrgico para mandar ver. Nos relacionamentos, o silêncio tem a mesma pegada. Ele mostra que você não é refém das suas ondas emocionais, que não age no automático. Ele é um escudo para sua energia, para o seu foco, para sua presença e, mais importante, ele impõe um baita respeito. Quando você para de se explicar demais, de justificar cada passo, de tentar convencer todo mundo, você começa a ter o controle. É que o mundo, no fim das contas, admira quem parece ter um mapa secreto, algo que os outros nem imaginam. E o mais legal, o silêncio incomoda, desarma, bota a pessoa de frente com o que ela sente. E isso, muitas vezes, revela muito mais do que qualquer palavra que você poderia soltar. Silenciar é mandar no pedaço sem nem levantar um dedo. É pegar o volante sem fazer fuzuê. É deixar o mundo se mostrar enquanto você continua firme e forte. Pode acreditar, a ciência está aí para provar que o silêncio não é só papo de filósofo ou tática de guerra. Ele tem um efeito real e profundo na nossa mente, no nosso corpo, no nosso jeito de ser. Estudos de neurociência, por exemplo, mostram que quando a gente dá uma sossegada, certas áreas do cérebro se acendem, aquelas ligadas ao pensar na vida, a dar uma controlada nas emoções e a se conhecer melhor. Ou seja, ao silenciar, seu cérebro dá uma arrumada na casa, bota os pensamentos em ordem, equilibra a balança das emoções e dá um up na sua clareza mental. Uma pesquisa de 2013, para você ter uma ideia, descobriu que uns 2 minutinhos de puro silêncio podem ser mais relaxantes para o cérebro do que até mesmo uma musiquinha suave. Durante aquele momento de calmaria, o cérebro entra no que chamam de modo padrão, um estado que te deixa juntar as peças das memórias
dar uma olhada no passado e até sonhar com o que vem por aí. É nesse cantinho que a sua intuição ganha voz. Suas decisões ficam mais certeiras e sua percepção do mundo à sua volta se afina. Para completar, o silêncio ainda dá uma trégua no cortisol, o tal hormônio do estresse. Se você consegue se calar no meio da confusão, está protegendo seu sistema nervoso de uma sobrecarga e isso, pode crer, te dá uma vantagem gigante em qualquer situação de aperto ou de briga. Enquanto a galera reage no susto, você mantém o sangue frio. Você fica mais difícil de ser levado na conversa, mais consciente das suas escolhas e muito mais certeiro nos seus movimentos. E tem mais, viu? O silêncio também muda a forma como os outros te enxergam. Pesquisas em psicologia social apontam que quem fala menos de propósito é visto como alguém mais seguro, mais inteligente e, claro, mais poderoso. É como se o silêncio criasse uma espécie de aura de respeito natural, uma presença que impõe admiração sem precisar de esforço algum. A ciência, no fim das contas, só veio confirmar o que os mestres de antigamente já sabiam. O silêncio não é um buraco vazio. É presença pura. É força. É o seu poder de dentro para fora. Observar, meu amigo, é muito mais do que só usar os olhos. É prestar atenção com a alma, de forma profunda, sem julgar, sem preconceitos. O verdadeiro poder de observar brota quando você cala o barulho que fazemos dentro da cabeça, as opiniões, os impulsos, as reações automáticas, e se permite ver, de verdade, o que está rolando ao seu redor. Num mundo viciado em respostas prontas, quem domina a arte da observação tem uma carta na manga quase invisível. Ele percebe antes, e quem percebe primeiro decide melhor. Quando você observa em silêncio, enxerga o que a maioria nem nota. O vacilo no olhar de quem está mentindo, a tensão nos ombros de quem se sente inseguro, a briga entre o que se diz e o que se faz. Você lê o ambiente como um livro aberto, porque não está preso na necessidade de se impor ou de reagir. Sua mente está solta para captar os detalhes, os padrões, as segundas intenções. Isso te torna uma incógnita, porque enquanto todo mundo está a mil tentando ser ouvido, você está absorvendo tudo. E isso te bota no comando do jogo. Os estrategistas de peso, os líderes que marcaram história e os mestres do passado tinham isso na ponta da língua. Usavam o silêncio como um escudo e a observação como a arma mais afiada. Se colocavam como aprendizes do mundo, com os olhos vidrados em cada detalhe, porque sabiam que a vida sempre dá sinais, mas só quem está em silêncio consegue enxergá-los. Você vira alguém que age com precisão cirúrgica, não por impulso, e isso muda o jogo completamente. Mais do que sacar a dos outros, o poder de observar também vira um espelho. Ao se observar, você descobre seus próprios padrões emocionais, aquelas coisas que te tiram do sério, as crenças que te seguram. Começa a se libertar da ilusão de que precisa controlar o mundo lá fora e percebe que o domínio de verdade começa bem dentro de você. Observar é um ato de inteligência, um ato de presença. É quando você desliga o piloto automático e assume o volante da sua própria consciência. E nesse estado, poucas coisas conseguem te abalar. Contenção, meu amigo, não é prender. A respiração é dominar, é ter as rédeas. Pensa numa represa. Ela guarda uma força bruta, imensa, pronta para gerar energia. Diferente de um rio que transborda e leva tudo de arrasto. O autocontrole emocional é essa represa que temos por dentro. Não é sufocar o que se sente, mas aprender a sentir sem ser engolido pela emoção. Num mundo que vive no modo agora, que te empurra para reagir na hora. Raiva, ansiedade, impaciência. Quem consegue segurar a onda, pensar e escolher a resposta com calma, vira um maestro da própria energia. Controlar suas emoções não é varrer elas para debaixo do tapete, mas observá-las com clareza. Quando a raiva surgir, em vez de explodir feito um vulcão, você a observa, como quem vê uma tempestade se formando no horizonte.
Você sente que ela está ali, claro, mas não se deixa arrastar por ela. E nesse espacinho entre o que te acontece e a sua resposta, nasce a verdadeira liberdade. A maioria vive no automático, escrava dos gatilhos externos. Mas quem desenvolve o autocontrole vive no modo criativo. Escolhe, direciona, transforma. Isso não é fácil, exige treino, exige se conhecer a fundo, exige parar de culpar os outros e começar a investigar por que certas coisas te tiram do prumo. O que foi mexido dentro de você? Que pedaço ainda está machucado, inseguro ou querendo atenção? Só quando você encara isso com coragem e se faz presente é que o autocontrole deixa de ser um peso e se torna algo natural, que flui. Você não age no instinto. Você responde com sabedoria. E quanto mais você desenvolve essa contenção, mais você se torna magnético. Pessoas que dominam suas emoções emanam uma força silenciosa que impõe respeito sem abrir a boca. Elas não se abalam com provocações, não se curvam à necessidade de provar nada, porque elas sabem quem são. E quem sabe quem é, não precisa se defender. Apenas fica ali, firme, enquanto o mundo lá fora tenta, a todo custo, arrancar uma reação. O verdadeiro poder não é mandar nos outros, é não ser mandado por nada, nem mesmo por você mesmo. O vazio não é falta, é pura possibilidade. É o chão onde tudo pode brotar. Na estratégia, o vazio é aquela zona onde não se sabe o que esperar do oponente, o ponto cego que ele teme. Miyamoto Musashi, o espadachim lendário do Japão, falava do vazio como o miolo da vitória. Ele não atacava na força bruta ou com movimentos previsíveis. Ele virava o vazio, silencioso, leve, difícil de classificar. E nesse estado ele dominava não só a técnica, mas a mente do adversário. Ser o vazio é não se agarrar a um jeito fixo de ser ou de agir. É não deixar que te rotulem. É ter a liberdade de se ajustar, de se mover, de sumir quando preciso. Na vida, quem vive cheio de certezas, de opiniões, de uma sede insaciável por atenção, vira fácil de manipular. É previsível, reage sempre do mesmo jeito. Mas quem cultiva o vazio por dentro pode observar antes de agir, pode sentir sem explodir, pode esperar sem aquela aflição. E quando age, surpreende, porque ninguém sabe de onde vem o golpe, ninguém consegue adivinhar o próximo passo de quem está em silêncio. O vazio também é um poder de absorção. Ele não briga com o que vem. Ele abraça, analisa, dissolve, como a água que não tem forma, mas se molda a tudo e, com o tempo, desgasta as pedras mais duras. Essa é a tática do vazio. Não bater de frente, mas entender. Não revidar no calor da hora, mas atacar com sabedoria, no momento certo, no ponto fraco. No nosso mundo atual, onde todo mundo fala alto, se expõe demais, reage na hora. Quem domina, o vazio parece invisível, mas é justamente essa invisibilidade que o torna perigoso. É chato lutar contra o que você não entende e impossível acertar o que não se mostra. O vazio é um espelho. Ele reflete tudo, mas não se agarra a nada. E é nessa leveza, nessa estratégia de mestre, que mora o poder mais profundo. Porque quem domina o vazio não precisa vencer. Ele já venceu no momento em que escolheu não ser refém de nada, nem do próprio ego. Olha só, usar o poder do silêncio e do vazio na sua rotina não é só para quando o bicho pega, tipo numa briga. É um mapa para encontrar o equilíbrio em cada pedacinho da sua vida. Cada situação que a gente topa oferece uma chance de fazer do silêncio um parceiro. Em discussões, em vez de soltar os cachorros na hora, a gente pode escolher ouvir, pensar, tentar entender o lado do outro antes de abrir a boca. O silêncio abre um espaço para a gente respirar, para pensar com calma, para escolher a resposta certa, em vez de reagir na emoção.
E isso não significa ficar mudo, mas agir com precisão, com propósito. No trabalho, a pegada do vazio pode ser aplicada em como você se porta nas reuniões, nas negociações. Em vez de ser o primeiro a falar ou a mostrar suas cartas, observe, sinta a energia do ambiente, entenda o terreno antes de fazer seu movimento. O vazio aqui não é preguiça, mas a manha de absorver informações, de se adaptar a diferentes pontos de vista e de fazer sua jogada na hora mais oportuna. Quem está sempre na vitrine corre o risco de virar previsível. Quem se mantém quietinho, mas com os olhos abertos, esse sim, segura as rédeas da situação. No terreno das relações pessoais, o autocontrole emocional que nasce do silêncio pode ser uma ferramenta super poderosa. Quando rola um conflito ou um desentendimento, a gente logo quer dar o troco, né? Mas é aí que o vazio entra em cena. Ao dar um passo para trás, ao calar, você não está se afastando do outro, mas se aproximando de você mesmo. Você cria aquela pausa que te permite não só segurar suas reações, mas também entender o que está rolando por dentro antes de soltar a boca. Esse tipo de autocontrole mostra uma força e uma segurança que não precisam de gritos nem de imposição. E o vazio, ainda por cima, pode ser um trampolim e tanto para o seu crescimento pessoal. Ele nos ensina a não ser escravos daquela busca incessante por respostas e soluções imediatas. Ao praticar o vazio, a gente aprende a viver o agora, a aceitar que nem tudo precisa ser resolvido na hora. Isso nos dá a liberdade de sermos mais nós mesmos, menos impulsivos e mais conectados com a nossa essência. Esse vazio não é um vácuo de inércia, mas um campo fértil para a ação bem pensada, para a sabedoria aplicada na hora certa. Então, ao trazer o silêncio e o vazio para o nosso dia a dia, a gente fica mais presente, mais focado e, acima de tudo, mais capaz de agir com precisão, seja nos pepinos pequenos ou nas grandes decisões. Quando a gente bota para refletir sobre essa força do silêncio, do vazio e do autocontrole, a gente saca que não é só uma tática passageira. Essas práticas nos chamam para uma mudança profunda lá dentro. O silêncio não é só o sumiço do barulho, mas a presença de uma mente tranquila, focada e no centro do seu ser. O vazio não é um espaço oco, mas um terreno fértil onde a gente pode plantar sabedoria, clareza e um mergulho em si mesmo. Quando a gente abraça essas ferramentas, começa a viver com mais propósito, mais sensatez e, principalmente, com mais poder que vem de dentro. A grande sacada aqui é que a verdadeira força não está em agir no impulso ou em querer mandar em tudo que nos cerca, mas sim em dominar o silêncio que habita em nós. Ao praticar o autocontrole e a observação, a gente vira mestre não das circunstâncias, mas do nosso próprio jeito de lidar com elas. Isso nos coloca num estado de poder silencioso, onde a gente consegue escolher o que fazer, agir com clareza e não se abalar com a bagunça lá fora. Esse poder não se mostra só nos momentos de maior tensão, mas no dia a dia. Cada instante de silêncio, cada pausa que a gente se dá, cada observação atenta e cada gota de autocontrole que a gente pratica, nos empurra para uma vida mais equilibrada e mais alinhada com o que a gente realmente quer. Ao trazer essa sabedoria para as nossas ações diárias, a gente vira gente mais centrada, mais ligada no nosso potencial e mais pronta para encarar qualquer desafio com calma e precisão. Por isso, essa caminhada para dominar o silêncio e o vazio não é só uma busca por paz interior, mas um caminho para se superar. Ao trilhar essa estrada, a gente não encontra só um porto de tranquilidade, mas uma força que não faz barulho, capaz de mudar nossas vidas e nos transformar em mestres da nossa própria realidade. E quando isso acontece, a gente se torna verdadeiramente imbatível, não pela força bruta, mas pela calma, pela clareza e pela certeza de quem somos e do que somos capazes de alcançar.